início à nossa sessão do dia 12 de julho do corrente ano da primeira Câmara, com a ausência do nosso desembargador-presidente, desembargador Jorge Rachid, que a partir de hoje está em gozo de férias. Eu estou também hoje chegando de viagem, peguei muita chuva, também gripado, muito rouco, então eu peço inclusive um pouco de paciência de todos. Os processos do PJE não foram até agora tão sendo terminados de cadastrar, então nós vamos deixar para depois os PJE, que a Thaís está terminando de fazer o cadastramento dos mesmos. Então nós vamos começar pelas preferências da pauta física. E aqui é a partir de que número está aí? A partir do 32. Só que os físicos, desembargadora. Nós temos também aqui o nosso colega doutor Samuel, que ele vem aqui nos auxiliar também em dois processos, dois ou três, que há impedimento da desembargadora Ângela. Seja bem-vindo, desembargador Samuel. Então, a pauta física, ela inicia a partir do 33, desembargadora Nelma. Do 32, né? Há alguma preferência? Sim, 48, 62. Da pauta física, nós temos a preferência aqui do 48, 48º, desembargadora Ângela, desembargadora Nelma. Que é, no caso, um agravo. 48 é um agravo. Primeiro eu coloco em discussão a ata da sessão do dia 5 de julho. Aprovada, desembargadora Ângela? Aprovado, senhor presidente. Então, está aprovado. Então, agravo interno 01-2481-2018. Agravante Banco do Brasil S.A., advogado Leonardo Leite Chicar. Agravado Paulo Petec. Advogado Péricles Araújo de Oliveira. Procurador de Justiça, doutora Ana Lídia de Melo Silva Moraes. Quem está pedindo a preferência? É o 48º da pauta física. A preferência que está pedindo? A parte com o PETEC, agravado. É o agravado, né? Está pedindo, né? Correto, é esse mesmo. 48, um agravo interno. Agravante o Banco do Brasil, advogado Leonardo Chicar, agravado Paulo Petec, advogado Péricles de Oliveira. Procurador de Justiça, doutora Ana Lídia. Aqui trata-se de uma decisão monocrática. Houve o provimento da apelação, em que a litispendência não foi configurada, simples conexão e continência. Então, aqui, doutor Paulo, nós estamos nesse agravo interno, sendo favorável, inclusive, a Vossa Excelência. Nós estamos pelo agravo interno, estamos pelo improvimento do agravo interno. Aqui eu estou dizendo, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente no processo relativo à ação contida, será proferida a sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas, o que evidencia a desnecessidade da extinção parcial dos pedidos formulados nos embargos à execução, estando, portanto, o agravo interno improvido. Acompanho, Vossa Excelência. Então, está sendo favorável a Vossa Excelência. É isso? Eu estou pelo Banco do Brasil. O senhor, porque me disseram que o senhor estava pelo... Então, eu vou ter que ler aqui. Não, desculpa. Mas é porque não tem sustentação, né? Hein? Agravo interno. Nesse caso aqui não teria sustentação. Não tem sustentação, Vossa Excelência só se identifica da OAB.
Meu nome é Juliano Cassoli Maranho, OAB 7387, agravante Banco do Brasil. Aí eu só queria fazer uma ponderação, Dona Excelência. Não, pois não. Na questão do artigo 314, que fala que caberá a sustentação oral no caso de agravo interno, né? Agravo interno originário de recurso de apelação. Isso. Cujo mérito não tenha sido apreciado. Isso. Mas Só esse caso. Nesse caso aí, o mérito não foi apreciado. Nesse caso, está justificado. Aí, no caso do mérito, então, é lá da base, no caso do primeiro grau. É isso, Excelência? Está justificado. Então, eu vou ler o relatóriozinho para fazer uma síntese. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face de decisão monocrática proferida por essa relatoria que deu parcial provimento à apelação movida pela parte agravada, Paulo Petec. A parte agravada interpôs a apelação em face de sentença proferida pelo juiz da primeira vara da comarca de Balsa, que nos autos dos embargos da execução opostos por si em desfavor do Banco do Brasil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 5º do CPC, por reconhecer a litispendência. O juiz sentenciante reconheceu a existência de litispendência entre os embargos da execução opostos pelo apelante e a ação revisional número 1891, no bojo da qual supostamente se discute a mesma cédula de produto rural financeira. O embargante, então, apelou, sustentando em suas razões recursais, a preliminar de carência de ação de execução por não ter sido instruída com documentos essenciais à sua propositura. B. Preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento prematuro da lide. C. Necessidade de anulação da sentença por não ter entregue a prestação jurisdicional perquirida. D. Quanto ao mérito, a inexistência de litispendência entre os embargos e a ação revisional número 1891, constituindo-se, na realidade, em simples conexão. Pugnou pelo provimento do apelo a fim de determinar a anulação da sentença, com o reconhecimento das preliminares ou, no mérito, o reconhecimento da inexistência de litispendência na espécie, contra razões pelo improvimento. Em decisão monocrática, dei provimento à apelação para reconhecer a simples existência de conexão entre a ação revisional e os embargos da execução, de modo que a extinção do feito por litispendência pelo juiz ACO mostrou-se equivocada. O agravante, então, interpôs o presente agravo interno, aduzindo, em síntese, que deve ser reconhecida a litispendência entre as ações ou, subsidiariamente, que seja extinto os pedidos vinculados concomitantemente na ação revisional e nos embargos à execução, contra razões no agravo interno pelo improvimento. É, em síntese, o pequeno relatório. Vossa Excelência pode... Agradeço, Excelência. Pelo improvimento, né? Eu acompanho Vossa Excelência. Vossa Excelência vai fazer sustentação oral? Acho que não. Não? É porque a doutora Nelma disse que não caberia no caso, né? Porque não foi. Porque ele analisou o mérito. Vossa Excelência, na apelação, não analisou o mérito? Sim. Excelência, desculpa, mas é porque eu não entendi direito, né? Porque na hora que eu questionei o artigo 314.1, me foi dito que só caberia sustentação oral se fosse analisado o mérito da questão na base. Não, aqui eu estou dizendo que o agravo interno não comporta provimento. Eu já acompanhei Vossa Vossa Excelência. Não. Sim. Eu acompanho Vossa A senhora, Excelência. desembargadora Ângela. Mas ele quer fazer alguma colocação, já que está essa situação? Sim, então eu Vossa gostaria de Excelência fazer... quer fazer alguma colocação? É só corroborar com as razões que eu trouxe, o Banco do Brasil trouxe no agravo de instrumento, no agravo interno, requerendo que seja mantida
a questão da litispendência, uma vez que... Isso, por nada. Seja mantida a litispendência, uma vez que pode causar aí duas decisões díspares, né? Porque está se questionando uma ação revisional e está se questionando um embargo de execução, sendo que o pedido lá no embargo de execução é o mesmo, idêntico, ao trazido no meu voto, doutor, eu esclareci justamente esse ponto que é pontuado por Vossa Excelência. Sim. E eu não encontrei realmente motivo para dar provimento ao agravo, razão pela qual eu estou negando o provimento a esse agravo interno. Então, satisfeito, Excelência. Agravo interno. Qual é o outro, preferência? 62. Outro pedido de preferência é o 62, também da pauta física, oriunda de São João Batista. É a apelação civil 06328-2018, apelante João Cândido Dominici, advogado Maxwell Rodrigues Freire, Pedro Eduardo Ribeiro de Carvalho. Apelado do Ministério Público do Estado do Maranhão, promotor de justiça Felipe Augusto Rotondo. Procurador de Justiça, Dr. José Antônio de Oliveira Bentes, que opinou pelo provimento. Quem foi que pediu a sustentação? Vai fazer sustentação oral? Está presente o advogado que pediu? Cadê? Hein? Se não tem nenhuma... O advogado se encontra presente, o advogado que pediu essa preferência? Não, acho que não. Passa para o outro desembargador. Já anunciado aqui, então, aqui é essa apelação civil 06328-2018, que já foi anunciada. Aqui trata-se de uma ação civil pública intentada pelo Ministério Público contra a criação de búfalos na Baixada Maranhense, proteção ao meio ambiente, dilação probatória não realizada pelo juiz Acol, complexa matéria fática, cerceamento de defesa, violação aos princípios do devido processo legal e da ampla dilação probatória. Então, aqui nós estamos justamente... Vai anular, né, a sentença? De acordo. Devolver, para fazer a dilação probatória grau. no primeiro grau. Isso, Então, acompanho Vossa aqui, Excelência. por unanimidade. Certo. Então, nós... ainda tem algum do físico? Tem. Qual é? Sei nem por que o Ministério Público foi contra. Doutora Terezinha não quer reformar isso, porque essa questão de criação de búfalo é uma parceria... Nós temos o outro... Tem que ter prova, tem que ter da omissão da prefeitura. Doutor Bentes, eu acho que você equivocou aí. Não, Vossa Excelência mantém? Ainda temos o 55 também, que tem a preferência assim, da pauta física, que a gente é... anula. Tem que ter, porque É tu tem que 55, chamar os vereadora Ângela. criadores. Seu, 55. Da pauta 55 física tem a outra preferência. preferência? Apelação 23.277, não é isso? 55. 55. 328. Desembargadora Ângela. Vossa Excelência já anunciou, desembargador? Desembargadora Ângela, a senhora poderia anunciar, me ajudar aí na minha voz? Anuncia a apelação civil número 23.277/2017, Buriticupu, Maranhão. Primeiro apelante, segundo apelado, Emílio Gomes, advogados Tufik Abdala Júnior e outros. Segundo apelante, primeira apelada, Zélia Conceição Souza, advogado Onildo Almeida Souza. Adoto como relatório a parte expositiva do parecer de folhas 332 e 341 da lavra da Procuradora de Justiça Ana Lídia de Melo e Silva Moraes Verbos, abro aspas. Trata-se de 2 recursos de apelação civil interpostos pelas partes em litígio em face da sentença exarada pelo juiz de direito da comarca de Buriticupu,
nos autos da ação de indenização, processo número 328-36-2013, ajuizada por Zélia Conceição Souza, em desfavor de Emídio Gomes, que julgou procedente o feito para condenar o requerido ao pagamento de alimentos indenizatórios no valor de R$ 70.349,40 e de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000 em decorrência de acidente de trânsito que vitimou o filho da autora, além de honorários advocatícios ao patrono da autora arbitrado em 10% sobre o valor da condenação. Inconformado, recorre o demandado às folhas 256 e 272. Preliminarmente, pede a conversão do julgamento em diligência para oitiva do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, a fim de responder aos quesitos técnicos formulados por ocasião da contestação e não respondidos. Requer, no mesmo sentido, seja tomado o depoimento do soldado PM Santiago. No mérito, sustenta a culpa exclusiva das vítimas pelo acidente fatal, visto que conduziam suas motocicletas sem capacete, praticando, entre aspas, racha, lado a lado em alta velocidade em rodovia federal, contrariando as disposições do Código de Trânsito, conforme apontado nas imagens fotográficas acostadas aos autos, que demonstram a dinâmica dos fatos. Alega que o boletim de acidente elaborado pela Polícia Rodoviária Federal é falho ao colher depoimento de testemunhas que nada presenciaram e deixa de ouvir o PM Serra, que atendeu à ocorrência. Aponta que a sentença contrariou o conjunto probatório dos autos, que não valorizou o depoimento do PM Serra e as circunstâncias do trágico acidente decorre de força maior e caso fortuito que o apelante não pôde evitar. Pugna, por fim, seja acolhido o pedido de conversão do julgamento em diligência para complementação de prova nos termos acima deduzidos e, no mérito, a reforma da sentença para afastar a condenação indenizatória. A autora Zélia Conceição Souza recorreu, em suas razões, folha 276, 286, requeriu apenas a majoração dos honorários advocatícios para 20% da condenação e dos danos morais para 300 salários mínimos, equivalente à época do acidente fatal, a 186 mil, que faz o total de 186 mil, ao argumento de que perdeu brutalmente seu filho de 24 anos de idade no acidente de trânsito causado pelo demandado, que dirigia embriagado seu veículo e invadiu a pista contrária ao fazer a ultrapassagem devida em uma curva de faixa contínua, colidindo frontalmente com as motocicletas conduzidas pelas vítimas. Os recursos foram recebidos com contrarrazões apenas por Zélia Conceição Souza, folhas 315 e 323. Remetidos autos ao Tribunal de Justiça, vista a Procuradoria-Geral de Justiça, folhas 330. Fecho aspas. Ao final, o representante ministerial manifestou-se em negar provimento ao apelo interposto por Emídio Gomes e pelo provimento parcial da apelação manejada por Zélia Conceição Souza, nessa parte, para majorar a indenização por danos morais fixada na sentença. Fecho aspas. É o relatório, senhor presidente. Vossa Excelência faz sustentação. Tenho, senhor. Tem um prazo regimental para fazer de 15 minutos. Meu nome é Onildo Almeida Souza, OAB 3593. Eu sou advogado da dona Zélia Conceição Souza. Durante esse período que foi apurado lá, sempre a parte que causou os danos tentou de várias formas a desviar o sentido botar a culpa só das pessoas que foram vitimadas. Na verdade, esses dois rapazes, eles vinham em duas motos, eles vinham na mão deles, quando o senhor Emídio Gomes, ele ultrapassou, né, de forma errada uma via que foi encontrar os dois rapazes, causando a morte, inclusive os rapazes ficaram todos quebrados. Então, aí ele tentou, dois policiais, fugindo da missão deles, tiraram o veículo do acusado, do réu,
do local e foi colocar depois mais ou menos um quilômetro na fazenda do cidadão lá, a fim de botar a culpa só nos rapazes. Foi provado pelos outros policiais, inclusive civil, o delegado de polícia e o relatório da Polícia Rodoviária Federal, comprovando que a culpa foi totalmente do senhor Emílio Gomes, causador do acidente. Depois de muita luta, na tentativa de colher prova, ele pediu que fossem ouvidos 2 policiais na cidade de Açailândia, onde nós fomos por 3 vezes, e depois o processo foi até a precatória até sumiu. Então, Vossa Excelência está pela parte... Dona Zélia Conceição Souza. Porque ele está recorrendo apenas para majorar os honorários. Porque eu estou dando improvimento pelos... Hein? Os danos morais também para majorar? Exatamente. Então, Excelência, o nosso pedido, a nossa apelação é que entendemos que foi muito... entendemos que foi muito insignificante o dano moral, né, concedido pelos juízes de base. Inclusive, teve outro processo, 327, foi julgado aqui também pelo então, na outra Câmara, e foi majorado os honorários e o dano moral, que foi de 15 para 30 mil reais. Então, a gente queria que fosse, pelo menos, entendido dessa mesma forma que foi julgado outro processo. Então, esse é o nosso requerimento. Muito obrigado. Olha, eu estou pelo improvimento de ambos os apelos. Se Vossas Excelências quiserem, eu posso ler o voto todo. Agora, com relação aos honorários, eu estou majorando de ofício, porque assim diz o parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. Aí eu estou botando seus honorários para 20%, mas o dano moral permanece em 15 mil. Se os senhores quiserem, então... No caso, está em 15 mil, desembargadora? A título de dano moral. O dano material, o juiz de base botou em 70 e... Meu Deus, eu li ainda há pouco. Para 77. 15 mil... 70 mil dano material. 70 mil dano material. E 15 a título de danos morais. De danos morais. Mas está aberta a discussão. O provimento parcial do Ministério Público foi só para majorar? O Ministério Público foi só para majorar. Se ele está pedindo para... É só esse o pedido dele, não pode ser parcial, né, doutora Terezinha? Não, o Ministério Público é que está pedindo para majorar. E eu entendo que o juiz fixou... Dentro do patamar. Desembargador, olha, veja bem, nós já estamos com um cálculo aí de 80 mil, mais ou menos, somando dano moral com dano material. O dano material, se o juiz concedeu, é porque está ali comprovado, né? Isso aí nem se discute. No caso de morte, eu, como membro da segunda Câmara, nós temos estabelecido, foram 2 vítimas, né? Num patamar de 50 mil para cada vítima. O dano moral na nossa Câmara esse valor que a gente estipula. Porque 15 mil, no caso de morte, espera aí, porque 15 mil a gente bota para negócio de atraso de entrega de apartamento, aí nós estamos falando de 2 vítimas fatais, de um acidente que o primeiro apelante deu culpa. Foi o causador. 2 ciclistas, eu acho que aliás, é uma situação... É uma situação que a legislação de trânsito já está... Aqui é só de uma vítima que está se discutindo, não são das 2. É só de uma? Então é 50 mil o dano moral. Não, nossa Câmara não. O nosso parâmetro não é esse. Perdão, Excelência. Sim. E o parâmetro de vocês, que ele citou o precedente, é 35? O precedente, Vossa Excelência pode citar o precedente? Doutora, na presidência do doutor Rachid, que também é da senhora também, aqui foi majorado de 15 para 30 mil reais. No caso de morte, porque veja bem a tabela, vamos ver a tabela do DPVAT. Mas aí, desembargadora, do outro processo,
adaptar. Para 30 mil reais, esse é o nosso... Pela tabela do DPVAT, Eu acho desembargadora, que nós 30 temos uma tabela que... Não, mas o nosso Usando o parâmetro poder aqui moderador, é eu 30 acho mil. que os Inclusive, 30 ele mil... citou o preço. Desembargadora Ângela, eu acho que 30 mil está bem razoável, não é não? A senhora pode fazer a data Não computação? fazemos, então. Então, a gente é de acordo com o parecer do Ministério Público, apenas para majorar. Eu só De quero 15 para consignar que 30 o mil. patamar da minha Câmara é outro. Mas nosso- eu acompanho, claro, É, o o nosso entendimento aqui de Vossas De Excelências. 15 a 30 mil reais sempre Então, foi. 30 mil, né? O 30 dano mil De moral. acordo, É de acordo provimento com o parecer. parcial, de acordo Ok. com o provimento para majorar de 15 para 30 mil o dano moral. Muito obrigado. Os honorários Então, devem parcial o isso. provimento da apelação de acordo com o parecer do Ministério Público, né? Anunciando o resultado. Aí nós ainda... E os honorários, tudinho, né, desembargadora? Os honorários. Qual é o outro que tem? Proporcional. Com correção monetária, juro. A dona Ângela, tem um outro que tem com pedido de Tem preferência, outra preferência? seu, que é o 56º. Eu gostaria também, se a senhora pudesse anunciar. Tem advogado aí? Aqui, 56º, é Isabela Bogé. Foi a senhora que pediu, doutora Isabela? A doutora Isabela está pelo segundo apelado, não é isso, doutora Isabela? Bem, eu vou anunciar o processo 048-637-2017, oriundo de Imperatriz, apelante Miguel de Souza Rezende, Irene Rezende, advogado Heleno Moto Silva e outros. Primeiro apelado, Frederico Clementino Ângelo, advogada Priscila Martins e outros. Segundo apelado é a doutora Isabela Clementino Ângelo, e advogado é Ulisses César Martins de Souza. A Procuradoria opinou pelo conhecimento e improvimento. Confirma, doutora Terezinha? Confirmado pela procuradora. Doutora desembargadora Ângela, a senhora com a palavra. Adoto como relatória a quadra expositiva do parecer de folhas 552 e 555, proferida pela Procuradora de Justiça Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro, que opinou pelo improvimento do apelo, verbes, abro aspas. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Miguel de Souza Rezende e Irene Moreira Rezende, contra a sentença proferida pelo juiz de direito da terceira vara cível da comarca de Imperatriz, que nos autos da ação reivindicatória proposta por si em face de Frederico Clementino Ângelo e Isabela Clementino Ângelo, julgou improcedentes os pedidos autorais. Razões recursais às folhas 190 e 196, onde os apelantes sustentam, em suma, a intempestividade da contestação ofertada por Isabela Clementino Ângelo. Defende a preclusão da prova documental, vez que os documentos apresentados pelos apelados não se tratam de documentos novos, a comprovar fatos ocorridos depois do protocolo da peça contestatória. Assevera que restou comprovada a invasão de parte da área de propriedade dos apelantes pelo imóvel dos apelados, que resultou em um aumento indevido de 1.148 metros quadrados. Ao final, requer o conhecimento e provimento recursal no sentido de determinar a desocupação da área invadida. Contra razões do primeiro apelado, as folhas 516 e 524, requerendo a manutenção da sentença. Contra razões da segunda apelada, as folhas 527 e 54, pugnam pela manutenção da sentença. É o relatório, senhor presidente, em síntese. Vossa Excelência, ao fazer sustentação? Sim. Não, com a palavra, pelo tempo regimental de 15 minutos. Bom dia. Chamo-me Isabela Bogé de Assis, advogada inscrita na OAB-MA sob o número 11932. Cumprimento os nobres desembargadores. Qual a parte que Vossa Excelência está Eu Segunda faria apelada. a sustentação em favor da Isabela Clementino Ângelo, que é apelada. Segunda Certo. apelada.
Pode iniciar? Pode. Só que está sendo favorável aí. A desembargadora está mantendo a sentença? Então abro mão da sustentação. Vou apenas ler aqui só a emenda. Lê a emenda. Apelação cível, revelia, desentranhamento da contestação, rejeição, que é uma preliminar, juntada de documentos após a defesa, possibilidade, ação reivindicatória, requisitos legais, ausência de comprovação, recurso improvido. O desentranhamento da contestação não constituía efeito... Desembargadora, um minutinho. É que eu gostaria de esclarecer a tempestividade dessa defesa. É que havia um réu que ainda não tinha sido citado, que é a senhora Thaís, que foi feita a emenda da inicial pelos autores. E isso não é efeito de revelia. A defesa foi apresentada antes da juntada do último AR, né? Eu estou de acordo com o parecer ministerial negando provimento ao apelo. Para manter a sentença. Negando provimento para ao apelo, manter a sentença. Mantendo a sentença. Em todos os seus termos. Certo. Obrigada. Então, nós acompanhamos, mantendo a sentença, de acordo com o parecer ministerial. Ainda uma outra preferência da pauta física, também, desembargadora Ângela, é o seu 32º. 32º, né? Tri. 32. É o tri. É o primeiro da pauta física. É o embargo de declaração. É o primeiro da pauta física. É o embargo. Eu posso anunciar, senhor presidente? Pode anunciar, Asmar. Embargo de declaração número 4792/2018, no agravo de instrumento número 32.740/2016. Embargante Raimundo José de Souza Júnior, advogados Nelson Pereira Santos e outros. Embargado Estado do Maranhão, procurador Raimundo Soares de Carvalho. Mandado de segurança, promoção militar que responde a processo criminal. Promoção militar que responde a processo criminal. Exclusão do quadro de acesso, não violação ao princípio da presunção de inocência. Omissão, obscuridade ou erro apontado. Com certeza. Erro material, não ocorrência desses vícios. Então, trata-se apenas de rediscussão do julgado, que os embargos não se presta para também esse tipo de discussão. Então, por essa razão, estou rejeitando. Rejeitando no termo de voto da relatora. Bem, nós temos o último de preferência da pauta física, e neste caso é o 52º, é o 52º. É que nesse caso aqui, por que ela está impedida? Agravo interno. A senhora está impedida, desembargadora Ângela, nesse 52º, que vai funcionar o doutor Samuel. Certo. A desembargadora Ângela, então vai atuar, vai funcionar a desembargadora Nelma e o doutor Samuel. Aqui trata-se de um agravo interno, desembargadora Nelma e doutor Samuel, de número 014.022/2018, agravante Estado do Maranhão, procurador Francisco Estênio de Oliveira Neto, agravado Dino Guimarães França, advogado Gonçalo Pereira Santana, procuradora de Justiça Dominga de Jesus Frois Gomes. Aqui é um caso, hipótese em que o magistrado a qual dispensou expressamente a remessa necessária na espécie, de modo que a sentença transitou em julgado, fazendo, portanto, coisa julgada material. A despeito do acerto ou não do magistrado, o dispositivo transitar em julgado em razão da ausência de recurso voluntário do Estado, que, mesmo regularmente intimado, não interpôs o competente recurso de apelação no momento processual adequado. Dispensado o exame necessário e não havendo recurso contra a lei, dispensa e exigirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arrolada no artigo 485 do CPC. Agravo interno, portanto, improvido. Acompanho, Vossa Excelência. Doutor Samuel. Acompanho. Então, por unanimidade, pelo improvimento do agravo interno.
Então, acabou-se as preferências dos processos físicos e nós vamos para as preferências do PJE. Inicialmente, nos processos que o doutor Samuel vai funcionar para ele. Nós temos em 2 processos, né? É o 14º do PJE, né? Cadê o voto do 14º? Paulinho, 14º. Está passando mais. É aqui que ele passa. Doutor Samuel e desembargadora Nelma. Aqui trata-se de um embargo de declaração, que a Testa Engenharia e Desenvolvimento Limitada opõe embargo de declaração em face do acordo resultante no agravo de instrumento, composto da seguinte ementa. Aí eu trago, o voto se encontra integralmente no computador, e aqui eu trago o meu voto dizendo que o acordo não padece quanto ao vício de contradição, uma vez que declara expressamente e imune a dúvidas que o capítulo atinente ao julgamento da preliminar de intempestividade resultou na formação de maioria contra o entendimento do relator, o que remete a dizer da sua superação a ponto do julgamento alcançar o mérito do recurso, ficando, por suposto, a declaração das razões do eminente relator, acompanhada das declarações fiel do resultado do julgamento. Quanto à omissão, em verdade, o embargante deixa transparecer o interesse em rejulgamento do feito, o que a via estreita do recurso de embargo de declaração não compreende, de sorte que o motivo apresentado não se coaduna para alterar o resultado do julgamento, na medida em que reclama omissão que diz respeito à análise de posse, enquanto o julgamento foi pela constatação de erro procedimental do juízo de primeiro grau, que deixou de observar a necessidade de audiência de justificação, tal como exige a lei adjetiva civil. Assim sendo, não havendo que se falar da presença desses de qualquer outro vício de inteligência, os embargos de declaração merecem, portanto, ser rejeitados, assim como eu voto. Acompanho, Vossa Excelência. Doutor Acompanho, Samuel, Vossa Excelência. então, por unanimidade, rejeitados os embargos de declaração. Tem um outro aqui também, doutor Samuel, que Vossa Excelência vai funcionar, que é o 26º. Já visto impedimento da desembargadora Ângela, que é o agravo interno na apelação número 080-6508, o agravante Banco do Brasil S.A., advogado Sérgio Túlio de Barcelos, agravado a R.H.M. Pinheiro, M.E. e outros, advogado Rafael Carvalho Borges. Aqui é a execução de título extrajudicial. Eu estou dizendo que o agravante não trouxe elementos aptos a reformar a decisão recorrida, uma vez que embasou seu recurso em tese já devidamente rechaçada anteriormente na decisão que julgou monocraticamente a apelação, razão pela qual, nos termos do voto já lançado, eu estou pelo improvimento do agravo interno. Acompanho. Doutor Samuel. Acompanho. Já votei. Então, por unanimidade, improvido. Doutor Samuel, nós agradecemos a sua participação e colocamos sempre na primeira Câmara à sua disposição. Quero frisar que, inclusive, o doutor Samuel é uma pessoa muito querida nossa. Ele foi meu colega de tempo de Liceu Maranhense, né, doutor Samuel? E é uma honra tê-lo aqui na nossa Câmara. Obrigado pela sua presença. Obrigado também, desembargador. Eu que agradeço pela boa acolhida. Vai ser jogado.
Bom dia. Então, nós ainda temos do PJE a preferência. Qual? Nós temos aqui do 23º. Cadê o 23º? O 23º é o agravo de instrumento, número 0805776, São Luís, agravante Cimeal, Sociedade Indústria de Madeiras Exóticas da Amazônia Limitada, advogado Dr. José Antônio Almeida e outros, agravado Banco do Brasil S.A., advogado Leonardo Leite Chicá e outros. Procurador foi o Dr. Teodoro Pérez Neto, que não emitiu parecer. Doutor Zé Antônio, é agravo de instrumento em cumprimento de sentença, não é isso, doutor Zé Antônio? Então, aí, nesse caso, não comporta sustentação, não é? O relatório se encontra colocado à disposição de Vossas Excelências, já no... O voto de Vossa Excelência aqui. E aqui nós estamos justamente, eu estou dizendo, em cumprimento definitivo de sentença, não configurado o descumprimento à regência da lei de fac-simile, ausência de erro material no acordo transitado e julgado, decisão interlocutória mantida, agravo de instrumento, eu estou pelo desprovimento, doutor Zé Antônio. O voto se encontra lançado. A senhora está tratando da questão do fax também, né? É que eu não percebi toda a leitura. Eu fiz a referência que não configurado o descumprimento à regência da lei do fac-simile, ausência de erro material no acordo transitado e julgado, decisão interlocutória mantida, agravo de instrumento desprovido. Não. Isso é em síntese do voto que se encontra na tela do computador dos esmagadores. Esmagadora Ângela. Já acompanhei Vossa Excelência. Esmagadora Nelma. Olhei o voto de Vossa Excelência aqui na tela. Eu vou acompanhar Vossa Excelência também. Então, lendo o voto voto, desprovido por unanimidade. Qual é a outra preferência que nós temos? Já votei. Ainda temos preferência no PJE, o 25º. Esmagadora Ângela, anuncia. Agravo interno, agravo de instrumento, número 80-1867, 49-2017. Agravante Bradesco Saúde S.A., advogado Reinaldo Mandalite, agravado Bruno Galvão Cunha Monteiro Ferreira, advogado Renato Ribeiro Rios. A matéria aqui tratada é tratamento, câncer, saúde. Acompanhe. E acompanhei, Vossa Excelência. o TI do ar teria que transportar no prazo de 24 horas e tem uma multa e a gente está mantendo. Porque o agravante não trouxe nenhum elemento Já acompanhei. novo que fizesse com que eu mudasse o meu voto. Pelo 10º. improvimento. 25º aí. Bota aí, bota nele. Também já se encontra votado, acompanhando o voto da relatora. Agora nós vamos para a última preferência, que é o 14º, né? Qual é o que foi? 14º. Certo, o que mais? Então não tem mais Não, o preferência. 14º já foi julgado. Já foi julgado. Então não tem mais preferência, não é isso? Senhor presidente, eu queria apenas adiar o 53º. A pedido do advogado. 53º, né? Adiado, né? A pedido do advogado. Para a próxima sessão. Então vamos partir para a nossa pauta do PJE. Está um pouco, que é bem Número 1 maior. vai né, ser mas- adiado. O primeiro, que é Dois, desembargador Jorge, não é isso?
Vai lá. Ele vai ser retirado de pauta porque ele se encontra em gozo de férias. Então, retirado de pauta o primeiro. O segundo é da desembargadora Ângela. Desembargadora Ângela, sempre que for o seu, se a senhora puder ter a gentileza de anunciar, porque aí ajudaria as minhas cordas vocais. Eu acompanho, Vossa Excelência. Instrumento número 80, 1723, 75, 2017, agravante Uniosp, Serviço de Saúde Limitada, advogado Antônio César de Araújo Freitas e outros, agravado José Leonildo Soares, advogado Francisco da Chaga de Oliveira. Cumprimento de sentença, ação de indenização por danos morais, o vício apontado é omissão e contradição, e não existe esse vício, trata-se apenas de discussão de matéria, por isso eu estou rejeitando. Já votado. Já acompanho. Aí nós temos aqui o quarto, é um agravo interno, no agravo de instrumento 080-2066, agravante Lavínia Neves Moreno Silva, advogado Gabriel Pinheiro Correia Costa, agravado Estado do Maranhão, procuradora doutora Luciana Cardoso Maia. Nós estamos também aqui, conforme o voto lançado, pelo improvimento. É aquela convolução. Acompanho, Vossa Excelência. Agravo interno é de decisão monocrática. Acompanho, Vossa Excelência. De acordo, senhor presidente. O quinto também é um agravo interno, no agravo de instrumento 080-1985, agravante Estado do Maranhão, procurador João Victor Holanda do Amaral, agravados Antônio Araújo de Andrade e outros, advogada Manuela Sampaio Gala Santos Costa. Aqui também nós estamos pelo desprovimento do agravo interno, nos termos do voto já lançado. Acompanho. Julgamento em bloco Tem do agravo terceiro interno. agravo interno, no agravo de instrumento 080-3803, agravante Estado do Maranhão, procurador Lucas de Moraes Ferreira, agravado engarrafamento Coroa Limitada, advogado Antônio José Dantas Correia Rabelo, também pelo improvimento nos termos do voto lançado. Acompanho. O sexto é da minha relatoria. É um agravo interno no agravo do instrumento 8045-86, 4/2017. Agravante Sueli de Veiga Cardoso, advogado José Wilson Cardoso Diniz e outros. Agravado Banco Toyota do Brasil S.A., advogado Amândio Ferreira Terezo Júnior. Eu estou também pelo improvimento. O voto está na tela, senhor presidente. Acompanhei, Vossa Excelência. Já fui apreciado, também estou acompanhando Vossa Excelência. O sétimo também é um agravo interno, no agravo de instrumento, número 837960-2018. Agravantes Marco Aurélio Pires Costa e outros. Advogado Daniel Guerreiro Bonfim e outros. Agravados Sérgio Antônio Baú e Sandra Cristina Baú. Advogados Márcio Vinícius Silva Melo e Jorge Muniz Ribeiro Reis. Eu também estou pelo improvimento. O voto está na tela. Vossa Excelência. Acompanho já votado, desembargadora. Da mesma forma. O oitavo, agravo de instrumento. É a mesma parte. É a mesma parte. Também estou pelo improvimento, senhor presidente. Acompanho. O nono, agravo de instrumento número 8072-07-71-2017, agravante Estado do Maranhão, procurador Daniel Blume, agravada Ilza Maria Soares Penha, defensor público Alberto Guilherme Tavares Araújo, com marcação Luiz. Ação de obrigação de fazer, concessão de tutela antecipatória para determinar a reinclusão da agravada no programa social, denominado aluguel social, comprovação de renda ínfima, direito fundamental à moradia digna, recurso improvido para manter a decisão. Acompanho, já votado. Acompanho, já acompanhei. O décimo é o agravo de instrumento número 080-5900, agravante reciclando Cores HP Informática Limitada. Advogado Ronald Henrique Santos Ribeiro, agravado Duotir Brasil Limitada. Advogado Roberto Miguel Gonçalves Júnior, procurador de Justiça Dr. José Henrique Marques Moreira. Aqui, aquisição de impressora, defeito técnico, suspensão indevida no pagamento das parcelas mensais, negativação que não constitui ilícito, agravo, portanto, improvido nos termos do voto. Acompanhei, Vossa Excelência. O 11º, agravo de instrumento 080-4104, agravante Eliane Leão Teles, advogado Leonardo David de Souza Piedade, agravado Estado do Maranhão, procurador de Justiça Eduardo Daniel Pereira Filho.
Aqui é um agravo de instrumento, servidor público estadual, concessão liminar de reajuste, fazenda pública, impossibilidade. Então, acompanho, Vossa Excelência. 12º é o agravo de instrumento, número 080-2885, agravante Luiz Felipe Soares Ferreira, advogado Francisco Melo da Silva, agravado do Estado do Maranhão, procurador Sérgio Tavares, procurador de Justiça Temes Maria Pacheco de Carvalho. Caso de concurso público, daquele caso de altura mínima, então também nós estamos pelo improvimento. Ele tem 1,61, é 1,65, isso aí é matéria já batida na nossa Câmara. O 13º, embargo de declaração no agravo de instrumento 0800056, embargante Aracati, Office Spy 4, advogados Frota Albuquerque Dino e embargados Fernando Antônio da Silva e Daniele Jesus. Acompanho. Advogado do Fernando Antônio da Silva Ferreira. Relator, substituto Cássio. Rediscussão do julgado, rejeição dos aclaratórios. Então, ausente os vícios apontados, ante a rigidez e a clareza do julgado e evidenciado o propósito de rediscutir a matéria apreciado pelo relator, os embargos de declaração não merecem ser acolhidos. Acompanho. O 15º, também é o embargo de declaração. Nos embargos de declaração do agravo de instrumento, número 080-1313, embargante Ápice Securitizadora S.A., advogado Alexandre Jamal Batista, embargado Paulo Roberto Mocelin e outros, advogado Diego Menezes Soares e outros. Aqui também caso de embargo de declaração, que nesse caso aqui eu estou acolhendo sem efeito infringente para a integração ao acordo embargado declarar a legitimidade passiva da embargante, somente para isso. Acompanho. O 16º é o agravo interno no agravo de instrumento, número 0800-904, agravante Nelson Silva Amaral Filho, advogado Gabriel Pinheiro Correia Costa, agravado do Estado do Maranhão, procurador Lucas Souza Pereira. Aqui, como trata-se de direito público subjetivo, a nomeação em posse, cadastro de reserva, também nós já julgamos muitos desses casos, aqui nós estamos pelo desprovimento do agravo interno, conforme o voto lá já lançado. Acompanho. O 17º é agravo interno no agravo de instrumento 080-7100, agravante Santander Leasing S.A., arrendamento mercantil, advogada Adriana Serrano e agravado do Estado do Maranhão, procurador do Estado Ana Silva Fiquene Lustosa e outros. Aqui trata-se de determinação de substituição de CDA, ausência de conteúdo decisório, despacho de mero expediente, inrecorribilidade, não provimento, conforme no voto já lançado em tela. O 18º, agravo de instrumento 080-0987, São Luís, agravante Tiago Ferreira de Santos, advogado Mauro Roberto Moreira da Cruz, advogada Vanessa Romana Uchoa dos Santos, advogado Milton Nava Neto, procuradora doutora Terezinha Anchieta Guerreiro. Aqui trata-se de uma guarda compartilhada e que é direito de convivência com o genitor, princípio do melhor interesse dos menores, parcial provimento nos termos do voto que se encontra na De acordo com a Procuradoria, acompanho. O 19º é conflito de competência, suscitante juiz de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Ilha de São Luís, suscitado juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Ilha de São Luís, procurador de Justiça, Dr. Joaquim Henrique de Carvalho Lobato. Aqui nós estamos esse conflito julgando improcedente e declarando a 7ª Vara da Fazenda Pública como competente. Acompanho. O 20º é a apelação civil 080-3262-10-2017, a Sailândia, apelante Maria Célia Carvalho Figueiredo, advogado Benedito Gonçalves de Lira, apelado do município de Açailândia e procurador de Justiça Carlos Marchão e outros, procurador de Justiça Dr. Teodoro Pérez Neto. Aqui nós estamos também pelo
Pelo improvimento do recurso. É aqueles Acompanho. casos de URV. 21º, agravo de instrumento número 0800-540, Itapecuru-Mirim, agravante município de Miranda do Norte. A advogada Flávia Regina Favoreto, Não, provimento parcial, agravada né? Maria do Rosário Lopes De acordo com o Ministério Público. Alves, advogado Marinel Dutra de Matos, Põe. exibição de documentos, prazo legal de 5 dias, razoável, artigo 537 CPC, impossibilidade de ampliação do prazo, fazenda pública em juízo, indisponibilidade do direito, presunção de veracidade, não aplicabilidade, recurso parcialmente provido, uma vez que não se aplica a confissão ficta contra a fazenda pública. Então, eu estou dando ele parcialmente provido Já apenas acompanhei. para reformar, Obrigado. em parte, a decisão para que o município não seja compelido às consequências do artigo 400 CPC, tendo em vista a indisponibilidade do direito tutelado. 22º, apelação civil número 080, 3472, apelante Maria Concebida Marques de Miranda Pereira, advogado Benedito Jorge Gonçalves de Lira, apelado município de Açailândia, procuradores Carlos Magno Machão, procuradora de Justiça, Lise de Maria Brandão de Sá Costa. Então, também aqueles casos que nós acabamos de julgar, do URV, recurso, portanto, improvido. Acompanho. O 23 já foi julgado, o 24, agravo de instrumento 080-68213, agravante Bradesco Administradora de Consórcio Limitada, advogado Maria Lucília Gomes, agravado Construtora Domus Limitada, advogado Tiago Pavan, procurador de Justiça, doutor Paulo Roberto Saldanha Ribeiro, ação de busca e apreensão, contrato de alienação fiduciária e garantia regido pelo Decreto-Lei 911/69, dão aplicação da teoria do adimplemento substancial, jurisprudência do STJ, nós estamos, portanto, pelo provimento do agravo de instrumento. Acompanho. O 25 e 26 já foram julgados, o 27º, o agravo interno do agravo de instrumento número 080-3074, agravante Banco do Brasil S.A., advogado Rafael Durães, advogado Maria da Graça Silva de Souza, Provimento, advogado acompanho. Ramon Rodrigues Silva Dominici. Aqui também nós estamos pelo 17, improvimento 28, do agravo, interno. trata-se de empréstimo bancário, e então, nos termos do voto lançado, eu estou dizendo que o agravante não trouxe elementos aptos a reformar a decisão recorrida, uma vez que basou seu recurso simplesmente nos termos já devidamente rechaçados anteriormente na decisão monocrática. O 28º é o agravo interno na apelação civil número 0816-298, apelante Victor Hugo Silva Fonseca, representado pelo seu genitor Hugo Fonseca Neto, advogados Dila Fonseca Lima Campos e outros, agravado Amil Assistência Médica Internacional, advogados Gabriel Silva Pinto e outros. Aqui trata-se de internação para tratamento psiquiátrico, prazo superior a 30 dias, cláusula de coparticipação existente no contrato, possibilidade, abusividade inexistente. Recurso, portanto, improvido. De acordo. O 29º é agravo interno na apelação civil número 0834815, agravante Estado do Maranhão, Esse aí também. procurador do Estado Matheus Silva Lima e agravada Margarida Maria e advogada Cléris Mário Barreiro Lobato. Pelo improvimento. Aqui nós estamos pelo improvimento do agravo, imóvel por revelar nítida inovação recursal, a análise da questão que não tenha sido objeto de insurgência nas contrarrazões do apelo interposto pela parte adversa, precedentes inclusive vários do STJ nesse sentido. Agravo, portanto, improvido. 30º é o agravo interno no agravo do instrumento número 080-3580, agravante José de Clores e Moisés Borges Neves, advogado Iriomar Teixeira de Lima, advogado José Maurício Dias Bezerra, advogado Jades Cleon Silva de Souza. Aqui também nós estamos, aqui trata-se de retirada da relação processual, competência do juiz estadual,
não aplicação da súmula 150 do STJ, agravo, portanto, improvito. 31º é o agravo interno na remessa necessária, número 0800-406, agravante Estado do Maranhão. Procurador do Estado, Adriano Cavalcante, agravado Miguel Felipe Alves de André, advogado Benedito Jorge Gonçalves de Lira. Também aqueles casos de URV, já julgado aqui por nós, o agravo interno está provido aqui, neste caso, nos termos do voto lançado no computador. Acompanho, já acompanhei, Vossa Excelência. Mais alguma? Então, do PJE está encerrada a pauta do PJE. Nós passamos agora para os processos. 35º, senhor presidente, eu tenho embargos de declaração. Embargo de declaração, 35º da pauta. Embargo de declaração número 1837/2018 na apelação civil número 6861/2017. Embargante Franério Comércio e Construções Imobiliárias Limitada, Gran Parque das Águas Empreendimentos Imobiliários Limitada. Advogados Bruno Pires Castelo Branco e outros. Embargados Maria de Nazaré Santos Mesquita e outros. Advogado Adelson de Souza Lopes Júnior. É uma apelação, ação de obrigação de fazer, acumulado com danos materiais e morais. O vício apontado é omissão, inocorrência. Trata-se apenas de rediscussão do julgado. Por essa razão, estou rejeitando, senhor presidente. Acompanhe, vereadora. Acompanho. Tenho aqui um bloco de reclamação trabalhista. Posso ler, senhor presidente? No embarque a senhora não tem mais? Não, senhor. Então, pode ler esse bloco. Que a senhora dá eu descanso nas cordas vocais. É o 59, 60 e 61 da pauta. Vou julgar em bloco. São as mesmas. Uma apelação civil, 59, 36.015/2017, apelante município de Arame. Procurador Miqueias Calácio Araújo, apelada Ingracielton Feitosa, advogado Fernandes Trajano Ferreira, comarca Arame. Acho que todo mundo tem esse bloco. Todo mundo tem esse bloco, eu acho. Apelação civil 36.005/2017, apelante município de Arame, Maranhão. Explica, né? Procurador Miqueias Calácio Araújo, apelada Salvelina de Alcântara Moraes, advogado Hernandes Trajano Ferreira, comarca Arame. 61, apelação civil 036.181/2017, apelante município de Arame, Maranhão, procurador Miqueias Calácio Araújo, apelada Francisca Maria Costa Pereira, advogado Hernandes Trajano Ferreira. Existe uma preliminar em reclamação trabalhista, acumulada com danos materiais e morais, existe uma preliminar de inépcia da inicial. Eu estou rejeitando essa preliminar e estou dando... Paulinho não me falou nada, não. Prescrição, inépcia da inicial, rejeição, prescrição quinquenal, retroativa, matéria afeta ao mérito causais, servidor estatutário, recolhimento de FGTS, impossibilidade, litigância de má-fé, inocorrência... Estou de acordo. Parcialmente de acordo. Pelo parcial provimento, para a reforma da sentença de julgar improcedente de despedidos autorais. Correto. Está corretíssimo, vereadora. É por isso que é parcial, né? A senhora ainda tem desse bloco, vereadora? Não. Não. Então eu vou ler aqui o meu bloco de embargo de porque eles pediram para condenar por litigância de má-fé, eu estou afastando. Eu tenho aqui um bloco de embargo de declaração, que é o 33, 34, 36 e 37. Embargo de declaração 16.249/2018, embargante Jorge Luiz Rodrigues do Alibe, advogado Sidney Filho Nunes Rocha, embargado Banco do Nordeste do Brasil, advogado Benedito Nabarro. Aqui eu estou rejeitando porque trata-se de rediscussão do julgado. Acompanho. 34, embargo de declaração, também número 15, 466, 218, embargante seguradora Lides do consórcio de seguro DPVAT, embargado Álvaro Luiz da Costa Fernandes, embargado Domingos dos Reis Rodrigues Santos, advogado Samira Valéria Davi da Costa. Também trata-se, rejeitado, rediscussão do julgado. 36, acompanho. Embargo de declaração número 006120/2018, embargante CBA da S menor representado por Maria Lúcia Andrade da Silva,
defensor público Jordão Veras Azevedo, embargante Valério Roberto Beinar. Então também está sendo rejeitado por a não existência dos vícios apontados. Acompanho. 37, embargo de declaração 16.640/2018, embargante município de Arari, procurador do município Rodilson Silva de Araújo, embargada Maria de Fátima Vale Lopes, advogados Ivan Nilo Pereira Marques e outros, também é pela rejeição, uma vez trata de rediscussão de julgado. Acompanho. Doutora, a senhora tem algum bloco? Não, não tenho mais bloco. Vossa Excelência tem um de... Enquanto Vossa Excelência está conversando... Aqui, a Sailândia, né? A Sailândia. Então eu vou julgar logo aqui esse bloco aqui, desembargadora Nelma, de agravo interno, que são vários que dá estação de tempo. Hein? Justamente esse aqui é o agravo interno, número 14.414, é o 41º. 2018, agravante município de Excelândia, procuradores Saulo Roberto Oliveira Vieira e Carlos Magno, advogado Doraci Souza Dias, advogado Tiago Sebastião Campelo Dantas. Aqui é o caso de servidores municipais. Eu estou pelo desprovimento do agravo interno. Acompanho. De todos, né, desembargador? É a mesma matéria? Aqui de acordo. Todos, é o 41, o 42, 42, eu vou só 43, iniciar. 44 e 46, 2018, né? Agravante município de Açailândia, procuradores são os mesmos, a agravada Marli Silva Barbosa, os advogados Tiago Sebastião Campelo Dantas. Também estão pelo desprovimento no mesmo termo. No mesmo sentido também é o agravo 43º, o agravo interno 14.416/2018, o agravante município de Açailândia, o mesmo procurador, a agravada aqui é a Poliana de Souza Almeida e advogado Tiago Campelo Dantas, também pelo desprovimento. 44º também é a mesma coisa, agravo interno, oriundo de Açailândia, 14.418, 2018, agravante município de Açailândia, procurador Carlos Magno Machão, agravada Maria dos Reis de Jesus da Silva, advogado Tiago Sebastião Campeiro, também pelo desprovimento. O 45 e o 46, o 46 é da Açailândia, então vamos julgar logo, que é a mesma tração de servidores municipais, mas aqui é adicional de salubridade. Eu estou pelo desprovimento. Acompanho. O procurador é o Carlos Machão, agravada Tamires da Silva e Souza, advogado Tiago Sebastião Campelo Dantas. O 45 é um agravo interno, número 003123, agravante José de Valmar Lima Filho, advogado Miguel Arcanjo Silva Costa Júnior, agravado município São João dos Patos, procurador do município Júlite Vinícius Silva Barros. Então, sentença de procedência, mera expectativa de direito de nomeação. Então, aqui pode-se que a parte autora agravante não comprovou a ocorrência de preterição arbitrária e motivada por parte da administração. Agravo, portanto, improvido. Acompanho, Vossa Excelência. O 40... 38, 39, de Vossa Excelência 38, também, que é agravo. 39, que é agravo interno, 9575, 2018, agravante município de Arari, advogado Rodilson Silva de Araújo, agravado Alessandro Luiz Santos, advogado José Antônio Nunes Aguiar. Aqui também nós estamos pelo improvimento. Aqui trata-se de aqueles casos de URV, servidores do Poder Executivo Municipal, conversão dos vencimentos de cruzeiro real para o URV, diferença salarial, data do efetivo pagamento variável, apuração e liquidação de sentença. Porque não está passando. De acordo. O 39º é o agravo interno, números 13.683/2018, apelante município de Humberto de Campos, procuradora Mariana Rebeca Guimarães Bezerra, apelada Jusilane Santos de Souza, advogado Antônio de Oliveira Barbosa, procurador de Justiça, doutora Tênis Maria Pacheco de Carvalho. Hipótese aqui é o candidato aprovado dentro do número de vagas, direito subjetivo à nomeação e posse. Segurança concedida, recurso improvido, portanto. Acompanho. 40º é o agravo interno,
número 11082, 2018, agravante Érica Jadiane Batista Carneiro, advogado Pierre Dias de Aguiar, agravado Estado do Maranhão, procurador Daniel Blume Pereira de Almeida. Aqui eu também estou pelo agravo interno, pelo desprovimento, hipótese que a parte foi atingida por disparo de arma de fogo vinda de polícia militar, sendo fato suficiente a causar dano moral indenizável, restando adequadamente habitados danos morais, que foi na ordem de R$8.000, razão pela qual o agravo interno está desprovido. O 47º é o agravo interno número 12.329, 2018, agravante Estado do Maranhão, procurador João Vitor Holanda Amaral, agravadas Irene Coelho Cruz e outros, advogado Luiz Henrique Falcão Teixeira e outros. Aqui nós estamos também agravo, dando parcial provimento ao agravo. Aqui é o caso de professor da Rede Estadual de Ensino, promoção, artigo 40 a 42, da Lei Estadual número 6.610/94, constitucionalidade reconhecida, reclassificação funcional, gratificação de atividade de magistério e por titulação, requisitos legais atendidos. Então, parcial provimento apenas para modificar o termo inicial da promoção da requerente Irene Coelho Menezes da Cruz, que deverá ser 30 de 3 de 2009. Acompanho. O 49º é agravo interno 005238, agravante Maria do Socorro Correia, advogado Miguel Arcanjo da Silva Costa Júnior, agravado município São João dos Patos, procurador Vinícius Silva Barros, procurador de Justiça, doutor Eduardo Daniel Pereira Filho. Aqui, contratação temporária e concurso público, inexistência de cargos vagos, ausência de direito subjetivo à nomeação, agravo interno improvito. Acompanho. 50º, agravo interno número 005236, agravante Juliana Fernandes da Silva, advogado Miguel Arcanjo Silva Júnior, agravado município São João de Patos, advogado Idirã Silva do Nascimento. Também trata-se de contratação temporária em concurso público. Então, nós estamos na mesma hipótese pelo agravo interno improvito. Acompanho. E o 51º, agravo interno, número 10.488, 2018, agravante Estado do Maranhão, procurador do Estado Marcelo de Oliveira Sampaio, agravado Julimar da Silva, advogada Andréa Carla Sampaio Coelho, relator desembargador da minha relatoria. Então, aqui nesse caso, eu também estou pelo improvimento do agravo interno. Trata-se de decisão monocrática, decisão singular, submetida ao colegiado, nulidade superada, desconto para o FUBEM, inconstitucionalidade da lei. Então, eu aqui, os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para desconstituir a decisão, razão pela qual deve ser mantida integralmente. Agravo interno improvito. De acordo. Esses são os blocos de agravo interno que eu tenho. Desembargadora, a senhora pode anunciar. E tu, 54 da pauta. Apelação civil número 48.698/2017. Apelante Newton César Gomes de Carvalho, advogado Denis Jackson Souza Magalhães, apelado Banco do Brasil S.A., advogados Melissa Abramovic Piloto e outros, Comarca Imperatriz, Terceira Vara Civil. Ação de indenização por danos morais, cumprimento de sentença, execução de abstraentes, ausência de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação, afronta à súmula 410 do STJ, extinção do processo, sentença mantida, porque o devedor não foi intimado para cumprir a obrigação. Eu acompanho, Vossa Excelência. 57, apelação civil 32.993/2016, São Luís, apelante Fundação Getúlio Vargas, FGV, Projetos e Concursos, advogado Décio Freire, apelado Fábio dos Santos Silva, advogado Edilson Máximo Araújo da Silva, Comarca São Luís, Primeira Vara da Fazenda. Apelação civil e remessa necessária, ação ordinária, concurso público, exclusão de candidato, limitação de idade, inscrição no curso de formação da Polícia Militar, concedida por liminar e confirmada na sentença.
afastar do caráter precário da decisão a aplicação da teoria do fato consumado, porque ele já está quase há muito tempo. Acompanho. E aí a gente fica assim constrangida, apesar de ter... Também acompanho Vossa Excelência. É contra o parecer ministerial. Contra o parecer ministerial, né? Viu? Porque ele já está há muito tempo por causa da liminar, e já foi até sentenciado aí para você. Item 58 da pauta, apelação civil, número 41.967 de 2017, apelante Maria de Lourdes Silva Pereira, advogada Andressa Moraes de Almeida, apelado José Maria Lopes e Sandra Regina Silva Campos, advogado Jorge Firmino Pinheiro da Silva, comarca Santa Helena, ação de reintegração de posse, nulidade da sentença, cerceamento de defesa não configurados, requisitos do artigo 561 do CPC 2015 não comprovados. Acompanho. Pelo improvimento, né? Até os depoimentos testemunhais contrariam as alegações do improvimento, apelante. anunciado o resultado no termo do voto da relatora. Terminou. O 63º é uma apelação... eu tenho um blocozinho de danos morais, que é a apelação civil 013.998/2017, apelante Unimed Seguro Saúde S.A., advogado Márcio Alexandre Malafate, apelado Lília Gomes Pereira da Costa Souza, advogado Deidara Melo Moreira Carneiro, procurador Raimundo Nonato Carvalho Filho, que não se manifestou. Então, aqui trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, recusa de fornecimento de materiais para procedimento cirúrgico, escolha dos materiais pelo médico, legalidade, negativa que consiste de ato ilícito. Acompanho. Então, nós estamos aqui condenando por danos morais por se tratar de relação contratual. Então, apelação improvida, né? O 67º, apelação civil 13015, oriunda de Imperatriz, apelante Telemar Norte-Leste Limitada, advogado Ulisses Souza, apelado Angelita Almeciana Romeu, advogado Vilquerso Romeu Lopes, procurador de Justiça, doutora Cláudia Nilza Ribeiro Ferreira. Então, aqui trata-se de serviço de telefonia e internet da banda larga, não disponibilizado, débito inexistentes, inscrição indevida. Nós estamos dando o mesmo parâmetro de R$5.000 que a gente sempre dá aqui na nossa Câmara, né? Apelo, portanto, improvido. Não, a inscrição no indevida. SPC, no SPC, nos órgãos de proteção ao crédito, nós estamos mantendo. É 10 mil, desembargador, que nós estamos, que a gente dá. 5.000 é aqueles casos de empréstimos consignados. Nós já aumentamos esse 10 mil. É porque a gente não, a parte não recorreu com relação a isso, e por isso que nós estamos mantendo, não é isso? Nesse caso. Foi 5.000 tá que ela não se conformou. Contra, se conformou. 68º é a apelação civil 10.221, Santa Luzia, apelante José Cavalcante Vieira, advogado Tairo Silva Souza, apelado Banco do Brasil S.A., advogado Rafael Duranz, a procuradora doutora Sandra Elof, que pelo improvimento, né? Nós estamos aqui em desacordo com o parecer ministerial, nós estamos dando provimento. Aqui trata-se de contrato de empréstimo consignado, juro de carência, ausência de previsão contratual. Então, nós estamos dando provimento por tratar-se de cobrança indevida e estamos dando R$5.000 de danos morais. Esse é o bloco de dano moral. Agora tem o 64º, que é a apelação civil número 16.105/2018, apelante Rubim Autopeça Limitada, defensor público Fábio Magalhães Pinto, apelado HSBC Banco Brasil S.A., advogada Ariana Ribeiro de Souza, procuradora Samara Sawaia, que não emitiu parecer. Aqui nós estamos nesse segmento, estou dizendo decisão judicial que exige a tramitação pela via eletrônica.
diz respeito à portaria GP número 811/2015 e portaria conjunta número 5.000/2017, reforma da apelação, reformando, portanto, a apelação, portanto, provida. O 76º é São João Batista, apelação civil 12.447/2018, apelante município São João Batista, procuradora Ana Pereira Clemente, apelada Maria Antônia Almeida, advogado Mariel Dutra Matos, procurador de Justiça Iraci Martins Figueiredo Aguiar, pelo provimento do apelo. Acompanho. Nós estamos aqui também, de acordo com o Ministério Público, dando provimento ao apelo, aqueles casos de URV. Acompanho, Vossa Excelência. O 79º e o 70º são idênticos. O 79º nós já até votamos, não? É o bloco, 281/2018, apelante município de Barra do Corda, advogado Elisângela Canequi, advogado apelado Osana Rocha Lima, advogado Marco Antônio Inácio da Silva, procurador de Justiça Claudenilza Ribeiro, que ela foi pelo provimento parcial dos recursos. Nós estamos também aqui de acordo, aqueles casos de eu acompanho Vossa Excelência nos dois processos. Apenas no caso aqui é parcial o provimento, apenas para excluir o pagamento do 13º salário de 2008 e o adicional de salubridade. Não é isso? E o 70º, nesse mesmo sentido, que é a apelação civil número 17.974/2018, apelante município de Barra do Corda, Elisângela, que é o advogado, apelado a Maria Edilene, advogado Marcos Antônio Inácio da Silva, Cláudia Nilza, e nesse aqui ela não se manifestou, mas é no mesmo sentido, recurso parcialmente provido, apenas para excluir o pagamento do terço de férias relativo ao período aquisitivo de 2008 e 2009, bem como o adicional de insalubridade. É como voto. Acompanho. Não havendo mais nenhum processo na pauta para julgamento, a secretária está me informando que tem 2 sorteios para julgamentos não unânimes. Para a próxima... Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela celeridade, porque esta Câmara hoje, ao horário 10h40 ainda, a Câmara julgou quase 100 processos. Ainda bem que são processos repetitivos. A celeridade de Vossa Excelência, diferente do presidente da Câmara, desembargador Jorge Rachid, que eu tenho a honra de estar substituindo. Vossa Excelência foi... São 2 processos. Desembargador Antônio Guerreiro Júnior está sendo convocado, vai ser convocado para essa Câmara estendida, e o outro é desembargador Ricardo Tadeu Bugarim do Ailibe. É melhor fazer outro, porque o desembargador Ricardo nunca pode vir, ainda mais agora, esse mês. É o presidente do eleitoral. O Ricardo está sempre no TRE, melhor... Não, e eu acho que ele vai se afastar, nesse período agora que começa então, vamos fazer outro campanha eleitoral, eu acho melhor. Para evitar que seja adiado. Do desembargador José de Ribamar Castro. Esse sim, vem. Então, só desembargador Guerreiro e desembargador Castro. São sorteados para a Câmara estendida. Então, eu agradeço a participação de todos, principalmente da desembargadora Nelma, que se encontra aqui presente, nos auxiliando, e a desembargadora Ângela, sempre aqui presente, e a doutora Terezinha também. Muito obrigado, e eu dou por encerrada a sessão de hoje. Até mais. Bom dia, até mais.